posição do discípulo mundial, quer dizer, daquele indivíduo que se oferece para crescer de uma forma que todas as verdades ou os envelopes semânticos, todos os envelopes conceptuais à volta da verdade possam reconhecer esse crescimento e não apenas um continente ou uma cultura. Por isso é que se usa o termo o discípulo mundial, porque ele expande ao longo de linhas radiais que são os próprios rodas, são os próprios raios da grande roda do Dharma, da grande roda do conhecimento e da lei. Ok. A posição do discípulo mundial é uma posição muito precisa. Ele está a oferecer-se para crescer e para se situar numa zona do potencial humano onde os paradoxos pedem para se exprimir. Isso significa que as alternâncias que a humanidade está habituada a viver no discípulo começam a desaparecer. Coisas como extrema alegria e extrema tristeza deixam de fazer sentido para ele. E divisões como formal e informal deixam de fazer sentido para ele. Divisões como atrativo versus insignificante deixam de fazer sentido para ele. E uma divisão que é muito sublinhada no mundo, que é a divisão entre sério versus lúdico, ou superficial, ou espontâneo. Essa divisão entre sério e espontaneidade, seriedade profunda e espontaneidade também deixa de fazer sentido. De onde que o discípulo mundial é um ser difícil de gerir. Difícil de gerir para si próprio, difícil de gerir para os seus familiares, difícil de gerir para o seu meio imediato e, a médio e longo prazo, difícil de gerir para toda uma cultura. Vocês estão a ser treinados pelo vosso ser interno para sustentar vibrações que não são compatíveis com um olhar superficial. Não são compatíveis. Sim. Aqui não tem volume. Volume é aí. Ou, sim. Não são compatíveis com um olhar superficial.
seriedade uh, é a base secreta da capacidade de fixar a energia superior. Nós podemos pensar que a base é moralidade ou ética, mas a moralidade e a ética, entre outras coisas, são subprodutos de uma atitude ácida, no sentido superior do termo, uma atitude lúcida, que é a perseguição da verdade. E de certa forma, gradualmente, vocês vão sentindo que a seriedade que habita um discípulo é um bocadinho anacrónica em relação à cosmética e à feira popular com que as pessoas vivem muitas vezes os seus dias. Um discípulo é um ser profundo. E que não tem. Profundo não porque inventa essa profundidade, é porque ele é puxado para águas profundas. Isso significa um retreinamento, se é que essa palavra existe, do sistema nervoso. Um recondicionamento do sistema nervoso. De forma que um discípulo consiga estar na razão de ser das coisas, sem parecer pretencioso. De forma que ele possa funcionar como um ser portal. Um ser portal para os outros seres humanos. De forma que quando os outros seres humanos se relacionam contigo, eles sintam que tu és o ponto de chegada das linhas conhecidas e o ponto de partida de linhas desconhecidas. Portanto, o discípulo, não porque queira, não por uma afetação afetiva, emocional, mas porque ele vai se tornando, como vocês têm visto nestes encontros, progressivamente idêntico à vida. Ele permanece misterioso. Permanece misterioso para si próprio, porque quando algo mesmo avançado está a acontecer contigo, a linguagem vai sempre atrás. Ela não consegue acompanhar. Quase pode dizer que a linguagem se cansa. Porque quando algo misterioso está a acontecer contigo e quando os véus vão sendo retirados, como a linguagem tem muito retrospectivo, a linguagem está muito ligada à experiência e ao hábito, e está muito ligada aos nossos hábitos mentais, a linguagem vem sempre atrás. Então, essa autoconvocação para viver uma vida pioneira que está consolidada nesta pedra, que é a seriedade perante o potencial de si mesmo, o potencial dos outros e a dádiva que é a vida, a criação e a nossa própria admissão, termos sido admitidos à vida. E essa seriedade numa personalidade ou numa mente imatura, à partida, pode fazer com que tanto o observador como o próprio discípulo apresentem traços de narcisismo, aparentemente,
ou traços de formalismo, ou traços de superioridade, lembram-se disso? Ou então uma coisa muito deliciosa, que é traços de angelismo. Traços de... ah, eu não tenho raízes neste planeta, eu estou aqui emprestado. E é muito importante, que um discípulo maduro não se impressione nem com essas elaborações espontâneas que acontecem dentro dele e que são facilmente recicláveis, mas fundamentalmente ele não se impressione com o narcisismo, o angelismo, o bem de aquele bem que saiu na farinha Amparo, o bem de trazer por casa. E essas coisas é muito importante. E o I'm holier than you. Conhecem estes fenómenos todos? É muito importante que se vocês sabem que são maduros quando o problema do outro não vos impressiona. Quando, e quando o vosso problema não vos impressiona. Quando nem o vosso nem o do outro vos impressiona. Quando os problemas da terceira dimensão e as suas inevitáveis consequências não vos impressionam. Nós estamos a lidar com seres que passam por pequenos, médios ou grandes traumas ainda antes de fazerem 14 anos. Eu refiro-me à população mundial. Depois são educados num sistema de escolaridade obrigatória que fecha o contacto com a fonte de segurança espiritual, existencial e cósmica, que é a alma. E como nós temos visto, toma o ser humano como uma tábula rasa, que é um dos grandes erros da pedagogia oficial. Aceita que o indivíduo tem certas características, têm que ser respeitadas, mas toma o indivíduo como uma tábula rasa. Quando todos os seres humanos nascem com um mito embebido na sua motherboard. E esse mito, essa aventura heroica e essa vocação para o além do homem, esse mito, são parte da sua técnica de apreender o real. E educar e estimular a técnica de apreender o real tem tudo a ver. Mas quando uma educação não respeita o mito do indivíduo, a forma como ele aprende o real separa-se do seu mito. Então cria-se esta contradição, esta angústia, que é muita angústia do homem contemporâneo, que é: eu, para conhecer o real, tenho que abandonar o meu mito. Isto vai exigindo um efeito elástico dentro da psique, porque a pessoa não pode abandonar o seu mito, porque está embebido na motherboard, e não pode ignorar o que o mundo, isto é, a sua cultura, lhe está a propor. E como as duas coisas não estão em acordo, as pessoas chegam à universidade exaustas e saem da universidade paralisadas. Quer dizer, cognitivamente congeladas numa única direção. Ou nós estamos a lidar com esta súmula de traumas, descompensações e depois de inconscientemente uma certa insignificância ter sido imposta no indivíduo, quer dizer, em vez do mito dele ser trazido à superfície para se combinar com as suas qualidades conscientes,
O que é o teu mito? É o que te faz chorar, é o que te faz rir e é o que te faz. É o que anula a sensação de virtualidade. Eu sou real, eu existo. Ora, como vocês imaginam, ali por volta dos 14 anos, os miúdos já não sabem se existem. Estão confusos. Não conseguem ouvir para trás, porque o mito está cada vez mais longe, e criou-se este deserto, espero não estar a ser excessivamente dramático, este deserto e esta fome de se tornarem significantes e importantes. A seguir vem a piranha, o tubarão negro, do sucesso. E esse sucesso nada nas águas escuras do mundo laboral e nas águas competitivas do mundo laboral. Então, ao mesmo tempo que a criança e o jovem vão esquecendo o seu mito, quer dizer, a sua quest, o seu conjunto de arquétipos, vão sendo informados por forma indireta de que precisam de adquirir. E que a aquisição é sobrevivência. Não adquirir, eu não estou a falar de consumo. Estou a falar de adquirir linguagem, conhecimentos, habilitações e status. Não sei se recordam desta palavra. E isso cria uma voragem, cria uma grande ansiedade e as pessoas chegam ao final da universidade divididas em dois. O indivíduo, em média, que conseguiu atravessar este túnel, quando sai do lado de lá para o túnel que vem a seguir, que é o do mundo do trabalho, está dividido em dois. O seu mito está longe, ele não tem uma linguagem própria, tem uma linguagem que foi adquirida. Ele sai com um capacete virtual, que é a forma como a academia vê um determinado setor do mundo. Ele sai a falar aquilo que lhe foi. Ele sai com uma grande necessidade de, peço desculpa pela expressão, regurgitar. Não é assim tão má. Regurgitar toda aquela massa de conhecimento que ele adquiriu e que seria inofensiva e benigna se pudesse ser transmitida em comunhão com o mito do indivíduo, em comunhão com o sagrado, o mito que está embebido na motherboard. E isto faz com que a sensação de significado e de importância do indivíduo, quer dizer, a sua iminência perante o problema mundial, seja nula. E é apenas aquilo que ele adquiriu e que é eminentemente epidérmico que se constitui o seu poder perante o mundo e a sociedade e a sua validade. Este discurso que eu estou a ter agora é antiquíssimo. Pelo menos em termos modernos, desde os anos 50, que isto já é posto exatamente da maneira como eu estou a pôr pelos críticos da pedagogia. Mas se formos à Grécia, isto é Sócrates. É assim, simples, o que eu estou a fazer. Isto é Sócrates. E esse problema, essa divisão, cria uma fome de significado e uma fome de identidade. Então, quando os núcleos mais altos do ser voltam a aproximar-se, como o indivíduo teve 15 anos a esvaziar-se do seu significado genuíno para conseguir fazer a difícil tarefa cultural de se adaptar, e eu todos os dias sinto uma certa comoção a ver homens levando aos fins de semana passeando os seus filhos no parque e mulheres com sacos de compras e as pessoas que cumprem horários e as pessoas que se adaptam e bem às suas profissões, etc.
E eu sinto uma certa comoção porque há ali um heroísmo cultural. Nós estamos a ser, de uma maneira. Isto é terrível o que eu vou dizer a seguir. Nós estamos a ser condicionados para voltarmos a nós próprios. Nós estamos a ser condicionados, estamos a portar-nos bem, estamos a integrar-nos a uma sociedade, etc., na esperança que a sociedade nos devolva a identidade. O que simplesmente não vai acontecer. Ah, e, portanto, quando os núcleos sagrados de um ser voltam a aproximar-se, digamos, aos 35, aos 33, aos 38, aos 29, a pessoa tem tanta fome de si mesma que se torna automaticamente narcísica quando o sagrado toca. É totalmente previsível que um ser humano impulsionado de novo, não é no início, de novo, pelo seu ser maior, quando o vento do Espírito realmente atua sobre ele e ele consegue transmitir vida, alma e energia ao mundo à sua volta, que numa fase que é imatura, numa primeira fase, o indivíduo sofra uma inflação acerca de si próprio. E nós sabemos que tu sabes que estás perante, tu sabes que és um discípulo maduro porque tu não te impressionas mais com isto. Nem em ti. Tens uma inflação, pronto. É como uma inflamação. É como uma dor de dentes. Nem os teus processos narcísicos te incomodam mais, nem o dos outros. Isto é muito importante. Não, o angelismo, o narcisismo, o holier than you e todos estes fenómenos que são incontornáveis no início do processo deixam-te impressionar. Tu estás em paz com isso tudo. E isto é só um exemplo da capacidade que o discípulo desenvolve para criar um hipercontexto. Ou seja, o que eu fiz aqui foi descrever porque é que quando o sagrado retorna à consciência de um ser, ele tem uma inflamação. Porque ele foi esvaziado do seu próprio sagrado desde muito cedo. Não sei se me faço entender. E é este retorno à totalidade cósmica que é difícil de conter pela personalidade criada na escola moderna. A personalidade criada na escola moderna está fragmentada em relação ao cosmos. E quando o cosmos volta, quer dizer, o indivíduo está à varanda e de repente descobre que Deus é real e que ele é parte do projeto, e quando ele ouve o divino dentro de si, ou quando acontece uma revelação particular, e assim sucessivamente, ou quando por um conjunto de circunstâncias psicológicas, astrológicas, psicadélicas, uh, transpessoais, ele de repente percebe de novo quem ele é, em comparação com o que o mundo lhe dizia que ele sente-se César, quer dizer Cristo. Exato, exato. Sente-se completo. Sim. E o que acontece a partir daí é que ele vai ter, todos nós o fizemos, que criar uma proporção. Vai ter que conter. Vai ter que aprender a conter. E conter vibrações superiores não é fácil. É mais fácil conter vibrações medianas ou vibrações rasteiras. Agora, conter vibrações superiores e não se impressionar com isso é o indicador de uma psique amadurecida.
Então, vocês vão de reparar que gradualmente vão criando a capacidade de gerar ou de reconhecer um hipercontexto. O que é reconhecer um hipercontexto? Se alguém chega até ti completamente Y, tu vês em túnel porque é que ele é Y. Se alguém chega até ti totalmente Z, tu vês em túnel porque é que ele é Z. Se alguém chega até ti num mar de ansiedade, se alguém chega até ti com uma trip de poder, power trip, se alguém chega até ti com medo, se alguém chega até ti com uma coragem que é loucura, se alguém chega até ti com o tal narcisismo espiritual que marcou tanto os anos 80 e os anos 90 e agora os primeiros 10 anos os últimos 25 anos foram do enorme narcisismo espiritual. Ainda bem, significa que a humanidade estava mesmo a levar com energia em cima e soube lidar com ela como podia. Mas o discípulo amadurecido, ele tem esse hipercontexto. Ele consegue se perceber. Nós descrevemos aqui rapidamente alguns dos pequenos. O problema que a educação cria para que nós. Isto é só um exemplo de contextualização. Há mais exemplos de contextualização. E, portanto, amar é. Peço desculpa. Contextualizar. Criar contexto. Amar é reconhecer contextos. E, portanto, o mal, como nós o conhecemos, seria sempre, e existe, um ato negativo sem qualquer motivação que não seja o próprio mal. Ou seja, é um ato destrutivo, negativo, que não tem outra motivação senão o próprio mal. A maior parte das coisas que acontecem e que põem as pessoas um bocadinho a olhar em bico umas para as outras, não sei se esta expressão existe, tem contexto. Não é o mal. São desfazamentos. Porque a roda de um roda a 25 graus por segundo, a roda do outro roda a 45 graus e momentaneamente os mecanismos dentados não se sincronizam. Parece que não há entendimento. Há sempre entendimento. Onde há coração, há entendimento. Onde há coração, toda a semente, todo o sêmen, toda a saliva dá fruto. Onde há entendimento, há vida. Onde há coração, há vida. E a legitimação e o calor que é necessário colocar aqui à nossa frente, como discípulos, é que nós estamos a fazer o trabalho e é preciso não ser sectário. Eu não sei se o indivíduo está sei lá, na torre de controle na Portela neste momento, com a torre de controle aéreo, olhar para um círculo de radar, não está a fazer tanto o trabalho cósmico quanto nós aqui. Só que nós estamos a fazê-lo, estamos a escolher fazê-lo no nível consciente. Então nós estamos a desenvolver um novo tipo de seriedade. Uma seriedade que é informal, uma seriedade que não anula a espontaneidade, uma seriedade que não é rígida, e fundamentalmente uma seriedade que busca compreender o mundo com o coração. Eu não disse amar o mundo. Nós não estamos aqui a falar de amor, exatamente e apenas, apesar de isso estar implicado. De compreender o mundo com o coração, de compreender os contextos, as biografias, os percursos, as trajetórias das pessoas. De onde que o discípulo é um indivíduo sério pelo simples facto que ele nada em águas profundas porque ele recusa-se a ser manipulado pelas forças que operam nas águas superficiais. À medida que ele ama, ele torna-se sério. É uma seriedade ancorada no compromisso que o coração pede para com a história do outro.
nós podemos amar o outro de forma estética. Estética aqui no sentido que eu amo-te, mesmo que eu não saiba qual é a tua história, eu nem quero saber porque somos todos um. E sabem, quando nós vamos buscar verdades muito altas e as trazemos para dentro da terceira dimensão, normalmente não acontece nada e tudo o que se fez foi um processo estético. Quanto muito tem uma validade filosófica. Mas do ponto de vista ocultista, verdades extremas não deslocam força neste mundo. Ainda. Não sei se me faço entender. Eh, Existe toda uma coluna vertebral de disciplinas e de consciencializações que têm de ser colocadas para que o indivíduo comece a poder dizer verdades mais altas de forma competente do ponto de vista da energia. Qualquer um de nós pode dizer coisas extraordinárias aqui, mas isso pode não ser competente do ponto de vista da energia. Ok, então a saudação que eu quero fazer a todos nós é de que nós estamos a colocar-nos, nós homens do sexo masculino, estamos a colocar-nos naquele ângulo do Atlas. E nós, mulheres do sexo feminino, estamos a colocar-nos naquela posição de guardar a chama à chuva. Chuva. A energia masculina do discípulo, e que é evidente no indivíduo com o sexo masculino, é uma energia de resiliência, tenacidade e de sustentação do problema mundial em si. Ou seja, porque o discípulo masculino, hoje é difícil falar sobre isto desta maneira porque era preciso desenvolver, mas porque o discípulo masculino tem o coração aberto, o problema mundial entra. Quando vocês fecham o coração, o problema mundial bate e vai embora. Daí a pouco vocês estão com aquilo que Moria chamava o coração gordo, que é uma espécie de colesterol no plano emocional e sentimental. E se essa gordura no coração aumenta, o coração começa a desenvolver um núcleo preto e esse núcleo preto vai expandindo até que o coração morre. E essa é a própria entrada para a loja negra. A loja negra não lida com o coração. Vocês com o coração... Tem coração, não entra. O coração aberto tem muito a ver também com aquilo que se chama sofrimento impessoal, que é uma coisa que o discípulo amadurecido sabe o que é. O discípulo que anda por aí, o discípulo não amadurecido, que é o discípulo narcísico, sente o seu sofrimento pessoal e sente o sofrimento pessoal de um certo círculo à sua volta. Tu sabes que o processo de amadurecimento acontece porque o sofrimento das pessoas à tua volta, aquelas que tu amas de uma forma mais imediata, começa a ser diluído. Diluído não significa mascarado. Na percepção do sofrimento mundial. Não há discípulo. E porquê é que eu insisto na palavra discípulo? Ela é uma palavra antiga para designar o operador planetário alinhado com a força principal. Mas como operador planetário alinhado com a força principal são muitas palavras, discípulo. Mas vamos chamar-lhe operador. Um operador planetário, quer dizer, o indivíduo está a sintetizar o planeta em si, sofre. Em relação ao sofrimento masculino, que tem a ver com a resiliência, e tem a ver com a força, e tem a ver com a clareza. São três grandes qualidades masculinas. Clareza, unmuddling, tirar as coisas da lama, clareza, força, resiliência. Tal como um cacto no deserto, que precisa de quase nada.
clareza, força, resiliência. Isto é claramente uma qualidade masculina e isto aumenta. E depois, como vocês imaginam, há mais qualidades masculinas como generatividade, generosidade, abundância e estímulo. Uma das grandes qualidades do homem masculino, é a capacidade de passar o fogo do entusiasmo. Quer dizer, ele é um portador desse fogo do entusiasmo. Carneiro. E o que é que acontece com o sofrimento mundial dentro de um discípulo do sexo masculino? Como ele tem o coração aberto, o sofrimento entra. Portanto, todo homem que não sabe sofrer com o mundo está fora de mais ou menos estes parâmetros do operador planetário. Quando o sofrimento entra, o indivíduo existencialista, quer dizer, o indivíduo que é marcado pelo existencialismo, ele sente o sofrimento, mas tem uma relação patológica, fundamentalmente, com o sofrimento. Nem todos, mas fundamentalmente ele entra na lógica do inevitável. A vida é assim, as coisas são assim mesmo. Da mesma forma que nascem bebés com problemas genéticos, há sociedades inteiras que são disfuncionais. E ele aceita isso, o existencialista. O discípulo mundial do sexo masculino, porque é que eu estou a dividir aqui os sexos? Já vamos ver. O discípulo mundial do sexo masculino não tem hipóteses. O sofrimento entra e ele aprende a transformar o sofrimento em motivação de alta qualidade. Qualquer homem e qualquer mulher podem sentir isto em si. No caso do guerreiro sagrado, do guerreiro com o sagrado, ele aprende a transformar o sofrimento numa... O sofrimento entra na sua psique. Vocês não sofrem com o eu básico, não sofrem com o eu superior, não sofrem com o inconsciente criativo, com a sombra, e não sofrem com o consciente. Nós sofremos com o coração e sofremos com o psíquico. Essa coisa que o Mestre Moria chama o veneno do mundo, esse cálice, entra no coração do discípulo masculino, e o discípulo masculino transforma isso numa motivação de alta qualidade. Como vocês imaginam, servir é dinâmico. Mas o sofrimento do mundo paralisa. De onde que o homem que está sabes, on the edge, a transvanguarda, o homem que está na crista da onda, se quiserem, é um homem que tem de aprender a sofrer. Porque sofrer, my beloved brother, my beloved sister, sofrer todos sofrem. Se quiserem também podemos falar do prazer. Vai dar ao mesmo. Sofrer, porque o prazer em excesso é uma forma de sofrimento. Não é? O prazer em excesso é uma forma de sofrimento. E o sofrimento em excesso, para algumas pessoas, até é uma forma de prazer. Portanto, não. My beloved brother, my beloved sister, sofrer todos sofrem. O que marca a qualidade do discípulo é que ele aprende a sofrer até, ou aprende a ter prazer, vai dar ao mesmo, até transformar isso noutra coisa. Enquanto ele não transforma isso noutra coisa, ele é mais um peão no xadrez mundial. Então as pessoas vêm-te falar de sofrimento. Um dia tu abres uma espécie de consultório, ou não, ou tu és um consultório com pernas, e o que acontece é que as pessoas vêm-te falar dos seus sofrimentos. E o sábio, a sábia, é aquela pessoa que transforma o sofrimento no mundo em gasolina. Isto é, ele sabe qual é a medida de ócio, a medida de lazer,
a medida de prazer, a medida de posse material, a medida de propriedade, a medida de afeto que precisa para estar em equilíbrio e recusa-se a acumular seja o que for destes bens do mundo, e tudo o que for a mais, prazer, afeto, propriedade, já não sei o que é que eu disse, é tudo o que for a mais é para os outros. Ele do pote de mel da abundância divina, ele tira uma colher de mel, e o resto é para os outros. Isto quer dizer o quê? Que tu vais-te colocando a questão, que em alguns ambientes é chamada uma questão moral ou ética, que é a questão de, perante o sofrimento do mundo, o que é que eu estou aqui a fazer parado? Perante o sofrimento do mundo, o que é que eu estou aqui a fazer inerte? Perante o sofrimento do mundo, o que é que eu estou aqui a fazer tão pessoal, tão pessoalizado? Perante o sofrimento do mundo, o que é que eu estou aqui a fazer pedindo mais e mais e mais e mais? Aqui tu começas a transformar o sofrimento do mundo em gasolina. As pessoas que recebem aquilo que se chama a dor do mundo em si e consciencializam-na profundamente, mas não estão conectados com a alma, ou estão conectados só com a psique, mas não com a alma, não têm como transmutar a dor do mundo. Então ficam com dois caminhos. Um caminho é o do sofrer com o sofrimento, do sofrimento do sofrimento. E isso vai dar à paralisação ou doença, obrigado, à paralisação, à doença e à inconsequência, fundamentalmente. E nós dissemos há bocado que servir é dinâmico. Então, esse é um caminho, o indivíduo que não transmuta e paralisa. Qualquer indivíduo de coração aberto, porque o coração, em si, no seu primeiro nível, não transmuta, recebe. Há indivíduos que são rinocerontes de elefantes de cargas psíquicas e emocionais e continuam a acumular, parecem balões aquáticos porque estão constantemente a receber esse sofrimento do mundo e não sabem o que fazer com ele. Então tu recebes, se tu não transmutas, tu recebes o sofrimento do mundo. Registas, és um ser de coração aberto e de boa vontade e a seguir tens dois caminhos. Ou paralisas ou tens que alienar. Não sei se me faço entender. E as vias da alienação são bem conhecidas, não é necessário explorá-las, mas são os dois caminhos daquele indivíduo que não consegue transformar o sofrimento do mundo em gasolina. Em poder. Em iniciativa ígnea. Em vontade. Quando o contacto com a alma está estabelecido, o sofrimento do mundo entra, como em qualquer ser humano, digamos, de boa vontade, mas o conduto é outro. Em vez de o indivíduo desesperar e paralisar ou alienar, ele torna-se cada vez mais desapaixonado pela emoção de registar o sofrimento do mundo e apaixonado pela emoção de atuar sobre esse sofrimento. Continua a haver uma emoção, mas a emoção vem de, tal como um cirurgião não pode operar às escuras, pelo contrário, a luz num bloco cirúrgico é terrivelmente, olha, clínica, é uma luz clínica,
porque as pequeninas manchas têm que ser distintas umas das outras, porque um órgão tem que ser visto de forma mais perfeita possível. Tu vês o sofrimento do mundo sem máscaras. Só que em vez de ficares paralisado, sabem como é? Há pessoas que, se fossem um bloco operatório, saltavam logo pela janela. Aliás, não saltam, não tem janela, mas fugiam. Vocês não fogem. O cirurgião fica ali quieto a dizer: isto tem um aspecto horroroso. Certo? E começa a atuar. Essa passagem da paralisia do homem comum perante o sofrimento do mundo para a transformação disso em gasolina marca muito a psique masculina espiritualizada e madura. É isso que faz líder. É isso que está por trás de fenómenos como a assistência médica internacional, ou a Cruz Vermelha, ou os escuteiros, ou Rainbow Warriors, ou Greenpeace, ou uma série de organizações não governamentais. São indivíduos que se recusaram a ficar no sofá. Portanto, eu não estou a falar de nada vago aqui.